Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Gold. Sou o João Pinheiro, nutricionista clínico esportivo, nutricionista parceiro da VS Gold. Estou aqui com o meu grande parceiro de podcast, que é o Guilherme Félix, treinador. Gui, estamos aqui com literalmente os pesos pesados, né, Gui? Com dois Verdade. convidados fantásticos, com um tema fantástico. E gostaria que você falasse um pouquinho aí sobre eles, conhece um pouquinho mais eles, a trajetória deles, para a gente falar sobre um tema interessante aqui. É bem isso aí, João. Salve, salve comunidade aí da VS Gold. Estamos aqui com dois professores também da área, né? Isso que é legal, são dois mestres aí, professores da área e também lutadores aí que já vêm com uma longa caminhada, né? Nesse processo aí, o Thiago, no caso, no MMA, né, Thiago? Isso mesmo. E o Marcelo Pato, né? O pessoal Isso, conhece como Pato. É um professor de jiu-jitsu, faixa isso. preta aí, um cara que também já teve em várias competições aí de nível nacional e internacional. Primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem, na verdade, para a galera, o pessoal poder conhecer vocês, né, Thiago? Beleza? Pode se apresentar e fala teu currículo, o que você já fez, até com relação à parceria que você tem com o pessoal da VS também, que você trabalha com a gente aqui também. Sim, com certeza. Isso aí, galera. Então, boa tarde, Gui. Boa tarde, Gui. Boa tarde, João. Obrigado. Então, galera, para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mônaco. Eu sou lutador de MMA há muito tempo. Minha primeira luta foi em 2002. Eu fiz 72 lutas de MMA profissional. Fui para a Rússia, fui para Itália, Alemanha, Holanda, Las Vegas. E dessas 72 eu tenho 53 vitórias e 19 derrotas. E sou faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de kickboxing e graduado mestre de Muay Thai. Essa é a minha graduação na arte marcial. E também, fora isso, eu sempre sou formado em educação física em 2008, me formei em educação física. Então, sempre trabalhei com atleta e com pessoas que procuram saúde e tudo, sou personal trainer, né? Tenho uma parceria bem legal com a VS Gold, tive a oportunidade de ser sócio em algumas unidades aí com eles. Então, é isso aí, tamo junto. Bacana. E você, Pato? Então, boa tarde, Boa galera. Boa tarde. tarde, pessoal que está assistindo a gente. Eu comecei no jiu-jitsu com 17 anos, estou com 45 hoje. Sempre me dediquei ao jiu-jitsu, gostava das competições. Sou tricampeão mundial de jiu-jitsu, 4 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão sul-americano, fora daí os Opens, estaduais, essas coisas assim que eu lutei. MMA eu lutei pouco, porque foi bem no início, quando começou que era o Vale Tudo ainda, eu fiz poucas lutas, muito menos que o Mônaco. Eu fiz 10 lutas, ganhei 8 e perdi 2. Mas o duro pra mim do MMA é que é muito tempo de treino e poucas lutas no ano. Então você treina muito, muito pra fazer. Se fizer muito, você faz 3 lutas no ano. E o treino é bem árduo. Aí já no jiu-jitsu, eu vou num campeonato, eu faço 8 lutas num dia. Olha só. E aí eu segui mais essa área. Então, eu sou faixa preta de jiu-jitsu quinto grau. Tem 16 anos que eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Não graduei no Muay Thai, porque na minha época eu treinava o Muay Thai mesmo só pra lutar mesmo o MMA, mas eu treinei Muay Thai durante 15 anos. E no judô eu sou faixa roxa também, até hoje eu luto uns campeonatinhos de judô. Sou formado em educação física também e foquei um pouco na área do treinamento de força e também na parte de recuperação de lesão articular e da parte da coluna. Fantástico, nossa, que bacana. E algo muito interessante que vocês trouxeram, eu acho que é até importante trazer essa questão dessa diferenciação, né? Que envolve estratégias desde treinamento, desde a minha parte nutricional, em período, né, pré-competição, fora de competição, né, chegando, né, em si já a semana antecedente à competição. E foi muito bacana você trazer isso, essa questão da diferença entre o jiu-jitsu, que você realmente acaba tendo mais tempo de luta, mais campeonatos, né, a se prospectar, né, troféus e títulos, com comparação ao próprio MMA, que realmente são lutas aí pontuais ao Pontuais, né? ano, mas é uma É. preparação que envolve o ano todo para isso, né? Exatamente. Isso é extremamente bacana. E Mônaco, você também, né, tem bastante atletas no próprio UFC,
no camping, né? Você falou que Sim. sempre está ali no camping. É bacana falar sobre isso, o que é o camping do UFC, como é trabalhado, como que é esse ambiente. E é bom saber, né, pessoal, que a gente tem um excelente professor, treinador, aqui em Londrina, na VS, que está na maior campeonato É. de MMA, né? Isso é muito bacana. Cara, foi um trabalho, pô, muito tempo, né? Todo mundo fala, pô, o Mônaco tá lá no UFC e tal, com atletas. Mas a gente começou muito cedo, passou por muitas coisas, então para chegar no maior evento do mundo, né? Então, graças a Deus, a gente estava com 4 atletas no UFC, então tive várias oportunidades de estar lá no Instituto do UFC, lá em Las Vegas, com atletas lá e conhecer mais lá dentro da estrutura deles, que é fora do comum, né? A estrutura que tem lá dentro, você chega lá, você tem médico, fisioterapeuta, tem restaurante, tem preparação física, tem professores de todas as modalidades. Então é um outro mundo, cara, é um outro mundo. Então foi bem legal. Fantástico. E, Marcelo, o Pato, você trouxe uma questão muito importante, uma especialização sua, que querendo ou não, o esporte de vocês é de direto contato, né? Contato, na verdade, sobre a questão das prevenções, tratamento e reabilitações de lesões. E, obviamente, é algo que a gente vê muito comum, a incidência de lesão no esporte, né? De luta, no UFC, no Gil. Eu gostaria que você compartilhasse um pouco, assim, essa questão das incidências de lesões, como que vocês preparam também, porque é totalmente diferente, né? Vamos dizer assim, o trabalho do Guilherme como treinador, professor de sala de musculação, focado para o fisiculturismo, mas toda uma preparação que há de treinamento, periodização, nesses períodos, né, entre as fases, mas também para essa prevenção, ou quando o atleta, obviamente, se lesionado, como que é todo esse cuidado que vocês fazem com eles? Eu sempre foco muito a parte de treinamento de força, muita força muscular, articulação, mobilidade, né? Que é o que a gente vai evitar. O duro é que um acidente é aquela coisa, você vai cair, você põe a mão no chão, mas o cotovelo vira, entendeu? A gente sempre procura focar isso, muita mobilidade, alongamento, trabalho muito de força, resistência, toda a parte mental ajuda também bastante para o atleta. Sempre trabalhando mais com a prevenção, né? Então a gente procura fazer todo aquele fortalecimento antes, porque daí, por exemplo, você vai mais a parte do jiu-jitsu, você chega a ter às vezes 2 campeonatos todos os meses, né? Igual eu falei, chega um campeonato que às vezes você faz, dependendo da sua categoria, você faz 8 lutas, né? Se for o pessoal adulto, são 8 lutas de até 10 minutos cada luta. Entendeu? E o intervalo entre uma luta e outra é o intervalo de luta. Então são 10 minutos. Então você luta 10 minutos, descansa 10 minutos, luta 10 minutos. O primeiro campeonato meu que eu lutei, o Mundial, acho que foi até hoje que eu fiz mais lutas. Eu fiz 13 lutas num dia, entre a categoria e o absoluto, né? Sim. E você tem o intervalo de descanso ali. Então você tem que estar bem alimentado antes, porque diferente do MMA que você pesa um dia antes, você faz todo o trabalho de desidratação, tudo que é uma coisa horrível também de É a pior de parte. se fazer. pior E você chegar no outro Exatamente. dia e recuperar muito, no jiu-jitsu você tem que estar no peso, porque você pesa e vai pro tatame. Sim. Então se você tiver que perder o peso, você já tem que estar vindo perdendo peso e chegar e estar pronto para lutar. Aí depois da primeira luta você faz a suplementação, né? Você consegue fazer reidratação, essas coisas. Então tudo isso que pode gerar uma lesão. Se você não tiver toda aquela parte nutricional, suplementação, você tiver o suporte para te orientar, ó, você tá na luta ali, porque você pesa e vai pro tatame. Aí tem mais ou menos, sei lá, uns 5, 10 minutos, que às vezes tem uma outra luta que tá rolando, para você tomar alguma coisa ali para você não passar mal se o atleta precisou perder peso, né? sim. E você durante a competição não dá para você comer, Sim. né? Então você faz toda aquela parte nutricional. Então é bom quando o atleta que te fala profissional na parte do jiu-jitsu, você ter todo um acompanhamento ali para você chegar lá na hora e não ter nenhum problema. Você tomar um suplemento errado, de repente te dá um mal-estar, alguma coisa no meio da luta ali que você Sim. às vezes não tem tempo para poder resolver. E até sobre isso a questão, por exemplo, física, né? Da parte, por exemplo, assim, do MMA, né? No caso aí do Thiago, e da parte, por exemplo, do jiu-jitsu, né? Que são lutas ali em sequência e tudo mais. Como vocês
fazem assim esse trabalho, no caso assim, por exemplo, com um atleta, né? No caso como vocês já foram, então vocês sabem na prática como é que funciona e tudo mais. Só que no envolvimento eu falo com a musculação, treinamento de força, a parte específica que seria, por exemplo, as lutas, né? No Gil, no MMA, que o cara tem que fazer uma série de preparações específicas de lutas diferentes, né? Como que funciona isso na rotina de vocês e do atleta? Que ele chegando do amador até no alto nível, assim. É o que eu falo, o MMA é complexo por isso. Porque você tem que estar forte, você tem que estar resistente, você tem que estar explosivo, Sim. você tem que aguentar isso, fazer os 3 rounds na mesma intensidade. Sim. Então você tem que estar. Aí você tem que fazer periodização de treino. Começa o treino de força, explosão, depois vai para resistência. Então você tem que trabalhar bem a periodização para você chegar com o atleta 100% lá. E fora isso, ele vai ter que estar 100% no jiu-jitsu, no wrestling, no muay thai, no boxe. Então, esse é uma das maiores dificuldades do atleta no MMA. Treinar tudo e conseguir chegar 100% em tudo. Esse até, por isso que a gente estava falando de lesão, cirurgia. Ainda estou na ativa, né? Tirando um pouco o pé, porque eu venho de 10 cirurgias seguidas, né? Então, isso é uma coisa que me atrapalhou muito. 10 cirurgias? Nossa. Então, muita coisa, hein? Agora a última faz 6 meses. Então, já fiz cirurgia de tudo que podia fazer, eu já fiz. Então, mas mesmo, e é o que o Pato falou, tem que fazer uma prevenção, tem que fazer isso. A gente sempre teve tudo do bom e do melhor de preparador e tudo. Mas ali é alto rendimento. O que complica no MMA é isso, é que você tem, tipo, no jiu-jitsu, então o cara treina o jiu-jitsu. Sim. Aí ele faz a parte de preparação física, né, o aeróbico, o treinamento específico e a parte da musculação. Já no MMA eu lembro também, eu fazia o treino de Muay Thai 6 horas da manhã. Aí depois eu fazia a parte de musculação, no intermediário 10 horas. Depois eu treinava jiu-jitsu na hora do almoço. E depois, meio da tarde, eu fazia a preparação física e à noite ia pra faculdade. Praticamente quantas horas? É isso que ia até chegar nesse nível, né? É uma média de 1h30, 2 horas cada treino Cada desse. treino. Então, assim, dá umas 6 a 8 horas de 6 a treino 8 por horas dia. de treino, E dava né? um intervalo de 2 horas entre treino e outro, descansando, comendo. Sim. Mas isso quando era mais novo. Porque hoje a gente não aguenta isso que eu não. falo, com Exatamente. 18, 20 Hoje anos, tem que entendeu? ter um treino pesado, você faz um treino pesado, 2 no dia, no outro dia você já tira, já faz um treino mais de recuperação e tal. Mas quando é molecada, a gente quer sair na porrada, treinar o tempo inteiro. Mas né? hoje, o destaque também do cara do MMA, o cara já tem uma escola. Sim. Então, por exemplo, a minha escola foi o jiu-jitsu. Sim. Então, o que eu fazia? Eu deixava até um pouco o jiu-jitsu de lado, que na verdade não era o jiu-jitsu de kimono, de fazer um jiu-jitsu sem kimono, porque no MMA não tem o kimono, e eu focava mais no treino do Muay Thai, que eu tava começando. Né? Daí a parte de musculação e preparação física era praticamente a mesma. Né? Então, era mais isso, porque é difícil você pegar um cara cru e você começar ele, eu vou te ensinar tudo. Sim. O cara pode fazer um destaque, mas eu acho difícil ele chegar. Não sei se o Mono concorda comigo. Concordo, Porque tá. na hora lá você vai ter que correr pro seu lado. Sim. Entendeu? Então o cara do jiu-jitsu, ele vai tentar derrubar o cara do leste vai tentar derrubar. E o cara do Muay Thai, o destaque hoje, o Pota é em pé. Ele tem o Muay Thai dele afiadíssimo. E a parte dele que ele vai treinar para melhorar é a parte de quedas e de solo dele. Mas ele procura manter a luta em pé. E o que ele faz? Procura não deixar o cara derrubar ele. E em pé ele tá garantido. Agora, você chegar cru, um cara, e ensinar tudo para ele, é difícil. Então é muito mais fácil se você tiver um cara que já veio de uma modalidade e você começa a treinar ele outra e você começa a misturar as coisas. Fica mais fácil. E qual que é a importância até mesmo de vocês, né, como coaches, no momento do corner ali, essa orientação, percepção de fora, dentro do octógono, com o isso atleta, faz muita diferença. essa visão e tudo mais. Por isso que você tem que estar com alguém que você confia muito e alguém que te conhece o seu jogo. É o que o Pato falou, sabe que o seu jogo é mais em pé. Então, pô, o cara que tá de fora, porque às vezes na hora da luta, você tá na adrenalina ali, você não tá, o cara tá vendo a luta de outra forma do que você tá vendo. Então, e às vezes o cara vai falar alguma coisa, você não vai acreditar muito que ele tá falando, porque você tá vendo a luta ali de cima, da sua forma, né? Mas ele tá vendo friamente, então você tem que confiar muito no que ele tá te falando e tentar pôr em prática. E é importante você ter um treinador que já vivenciou aquilo, né? Claro. Né? Porque não adianta ser Com certeza. um treinador
de academia, mas o cara nunca participou de uma competição. Né? Então o cara não sabe a adrenalina. Sentiu na pele, Isso, né? às vezes tem muito aluno meu, iniciante, molecada tá começando, daí fala, pai, eu queria lutar. O cara tem 2 semanas que tá começando, eu podia lutar? Eu falei, claro que pode. Mas e se eu perder? Eu falei, não, você já tá ganhando. Porque você já tá enfrentando o seu medo e você já está indo lá. Daí eu explico para eles, o campeonato é a mesma coisa que você treina aqui. Na academia a gente faz vários treinos. A diferença é que se você fizer um mau treino lá, você vai fazer só uma luta. Entendeu? Mas só eu procuro passar meus alunos que só o fato deles irem para uma competição de jiu-jitsu, eles já são vencedores. Porque tá deixando muito medo de fora. E eu tento passar que a competição, vamos supor, Guilherme, você vai querer treinar, fala, mas eu não quero competir. Eu quero. Mas de repente um campeonatinho vai te ajudar a tomar decisões até na sua vida. Porque você vai ser um cara mais calmo, mais tranquilo. Porque na luta ali é coisa louca. Você não sabe o que vai vir de lá para cá. Tanto no MMA como no jiu-jitsu. Então, essas tomar as decisões rápidas que a gente tem que ter ali é uma coisa que você evita um acidente, uma briga, uma decisão no seu business, Sim. que você pensa de uma forma diferente. Então, eu procuro sempre trazer a parte da competição, meus alunos, para eles jogarem até na vida realidade pessoal deles. né? Perfeito. E essa parte até mesmo, por exemplo, do trabalho psicológico, né? Vocês, assim, por já terem competido, já vivenciaram isso na prática, vocês buscaram esse trabalho. O que que vocês faziam, por exemplo, assim, para melhorar nesse aspecto? Se tinha acompanhamento profissional ou não, se de repente tinha um momento de meditação, momentos que vocês direcionavam para isso, né? Sim, Para ser sincero, eu nunca tive. Nunca fiz acompanhamento psicológico, não. Naquela época era difícil Era você vida falar louca, disso, né? Era Sim. muito difícil falar. Era uma "Pô, outra vou fazer-" pegada, né? Era que hoje a gente tem- molecada, É que hoje a gente tem uma coisa muito mais multidisciplinar, né? Que você tem um acompanhamento não, de mais o esporte profissionais, né? mudou muito. Então, lá era você e você mesmo. Então, na hora que você ia no vestiário ali, era você mentalizava a luta você mesmo. Era você com você mesmo. Não Mas eu tinha sempre muito o que procurei fazer. só lutar quando eu sabia que eu tava bem preparado. Sim. Né? Então eu falo, eu sei que eu vou para chegar. Não Eu adianta. já fiz umas loucuras aí, já. Porque naquela época não tinha muita luta de MMA, né? Então, a primeira luta ao vivo no Canal Combate foi eu que fiz da nossa equipe, foi eu que... Porra, me ligaram uma semana antes que o Glover Teixeira ia lutar com o Jeff Monson no Bitet, né? Isso em 2006. 2006, se não me engano. Aí me ligaram, pô, mano, que o Jeff Monson deu problema no visto dele, caiu a luta, pô, pra lutar com o Glover. Falei, pô, mas que peso? 120 quilos, porque ele lutava peso pesado aqui, né? E eu com 85. Aí eu falei, irmão, é o que eu faço, eu não tem muito o que escolher. Eu falei, vamos embora, É mano. uma vitrine, né? Então, tipo, eu tive que escolher umas lutas que naquela época não tinha muita oportunidade. Então, ou você ia ou você não aparecia, você não tava no meio. Então, acabei perdendo algumas lutas, que foi essa aí. Na Rússia, por exemplo, fui lutar também peso pesado, 120 quilos, 2 categorias acima da minha. Então, teve algumas lutas aí que eu tive que encarar para poder abrir as portas para chegar no maior do evento do mundo, que é o UFC, que a gente está hoje. Então, a gente teve que passar uns perrengues aí para estar lá hoje. Então, não me arrependo, não. A tua categoria qual que é, mano? Eu luto médio, 8'4", né? Meu peso ideal. Sei. Até 8'4", é isso? Até É isso, né? 84. E como é esse processo, por exemplo? Normalmente você, no período fora de competição, você fica com o peso, teu peso é 100, quanto? 102 é o meu peso normal. Ou seja, você tem que baixar uma boa quantidade de peso. Já aí pra cheguei a fazer, lutar né? 77 também. O Gregor Gracie, que também em cima da hora, eu ia lutar 84, me ligaram, não, é 77. Então essa parte de perda de peso é o que você mais sofre, cara. Aí você tem que desidratar muito. Aí sai da pesagem, vai pro hospital, soro na veia. Sim, Você tem que voltar a tomar água até em tampinha de garrafa. Não Seu pode rim muito, praticamente parou de Para funcionar. funcionar, né? Então você não pode chegar e tomar um monte de água, pô, vai dar ruim, né? Então você tem que voltar a tomar água em tampinha de garrafa. Então é bem sofrido. Por isso que daí no final eu já tava lutando 9'3" para perder menos peso, porque você vai ficando mais velho, você já não aguenta mais esse ritmo, né? Nesses campeonatos tem, assim, por exemplo,
o pessoal faz uso de diurético assim? Ou no caso tem antidoping, essas coisas, No como é que UFC funciona? não pode, No né? UFC não pode, Não né? pode, eles proibiram até sair Sim. e reposição de soro na veia também é proibido no UFC, né? Entendi. Outros eventos é liberado, Sim, mas no UFC, não, diurético não pode, é bem rigoroso essa questão de doping. de doping no E geral, qual né? que é a margem que a gente vê até mesmo assim do peso que vocês consideram saudável, bem próximo, né? Vamos dizer, aqueles 7 dias antes, que já começa o processo de superidratação para desidratação. O É, que vocês já consideram um peso não saudável, que com uma certa facilidade você fala esse para perder até quantos isso, quilos? exato. Varia de pessoa para pessoa. Uhum, Eu me sinto bem até 10 quilos, eu fico 100% para luta. uhum, Mais que isso, falar que você está 100%, não. sim. Mas aí varia de pessoa para pessoa. Os americanos, por exemplo, eles perdem muito peso e recuperam muito e chegam lá voando. Teve luta que, pô, eu cheguei na pesagem e falei, pô, cara magrinho também, né? Meu irmão, a hora que esse cara entrou no octógono no outro dia, eu falei, não é o Então, uns mesmo 20 cara, quilos mano. mais Não, pesado, eu né? falei, cara, não é o mesmo cara. Eu falei pro meu mestre, falei, pô, mestre, é o mesmo cara. Ele falou, cara, tava 3 caras maior, velho. Pô, então impressionante, favorece muito os americanos, então isso é uma coisa difícil, que eu acho que não vai mudar dessa coisa da pesagem no dia, que seria o ideal, igual o jiu-jitsu. Seria o ideal, o seu peso é aquele, você consegue perder uns 3, 4, 5 quilinhos ali, lutar, sim. ia ficar nivelado, e seria o ideal, mas isso no Mas MMA vai ser os difícil. Estados Unidos eles seguem muito a tradição do wrestling, né? Porque o wrestling, assim, você faz a pesagem antes, então desde da escola deles, eles estão acostumados, né? Do nível médio, universitário, eles têm, então eles já têm todo esse trabalho. E as escolas lá, eles fazem todo um. Eu cheguei a dar aula lá numa universidade e em escola lá nos Estados Unidos. Meu, a estrutura que eles têm lá nas escolas, nas universidades, é absurdo a estrutura que eles têm. São Então tem todo um verdadeiros não, centros de treinamento tem mesmo. tudo o acompanhamento. Então ele já vem fazendo esse trabalho com o atleta desde pequeno. Então quando ele se profissionaliza, ele já tem aquela categoria, ele já está com esse costume, já tá, o corpo dele já absorve muito mais rápido a recuperação, tanto quanto a perda. Então fica mais fácil. Perfeito. E a gente sabe que, obviamente, o Brasil é uma grande potência no MMA, mas, né, creio eu acho que isso é verídico, a questão de, obviamente, é muito mais difícil para nós brasileiros chegarmos até ao UFC comparado aos americanos. É, Como que é esse processo, assim, de até mesmo visibilidade, até o atleta se tornou profissional, mas aquele foco, aquela meta de assinar um contrato com o UFC? Quais são as etapas, os steps que ele precisa passar para poder chegar e conseguir um contrato, por exemplo, com o UFC? hoje é muito mais fácil que antigamente, né? Antigamente era bem restrito, era poucos atletas do UFC. Hoje não, hoje é não mais fácil, né? Mas é mais acessível. Então, se você tiver uma equipe boa, um treinador bom, se dedicar 100% e tiver no lugar certo, é o que eu falo, no Brasil é complicado porque aqui você vai ter que ficar lutando em evento nacional, não tem muita visibilidade, ganha muito pouco, se quebra muito e ganha pouco. Então, por isso que os brasileiros estão, a maioria, indo para fora, né? O bom é que hoje a internet ajuda, né, Mônica, a visualização, né? Sim, sim, para chegar. Antigamente você tinha que fazer currículo Ah, não, mesmo e ir atrás e mandar o seu currículo. Hoje você consegue, você faz umas 5 vitórias aí boas, tal, você já se credencia aí para fazer um evento internacional e tal, e aí vai galgando até chegar no UFC, né? Direto para UFC não vai, mas você vai galgando para chegar lá. Então hoje é mais acessível, mas tem que fazer umas boas vitórias e para chegar lá na porta, né? Bacana. Pato, você trouxe uma coisa muito bacana, que é essa questão da gente ver, né, você trazer a questão dos alunos, a questão da disciplina, como isso reflete, né, desde os adolescentes, na fase adulta também, a questão da luta ao meio âmbito profissional, pessoal, familiar. E assim, né, como a gente vê o mundo fitness, academia, influenciadores fitness influenciando muito, né, essa juventude, essa nova geração a estar treinando, eu vejo muitas pessoas também na questão do jiu-jitsu, grandes empresários. A gente olha, às vezes, os grandes empresários, eles, né, têm a questão do jiu-jitsu também muito dentro da rotina deles, né? E realmente, eu queria voltar nesse assunto,
sobre essa questão de como que está sendo essa ascensão da luta e essa visão, que assim como antigamente era, acredito, depreciado o fisiculturismo, a luta se via muito, pô, é o pitbull de luta, Isso. Era muito né? Então, marginalizado, que era né? muito, Isso, era né? muito brigador. E como que está sendo para vocês essa nova fase, esse novo mundo com a internet também ajudando muito a questão do trabalho, posicionamento do trabalho de vocês? Então, eu acho assim, antigamente ajudou muito essa parte, vamos dizer, em termos, vamos dizer assim, entenda, ajudou a divulgar o esporte, né? Tipo, o pessoal brigando na rua, essas coisas, não que fosse uma coisa legal, mas ajudou, tipo, a mostrar que pessoas que lutavam conseguiam se sair superior, vamos dizer, quando precisasse impor a força física. Ou até uma pessoa menor contra uma pessoa maior não treinada, ela conseguiria se destacar. Então, eu acho que para impulsionar o nome do esporte, foi bom, entendendo dessa forma. Hoje, o que acontece? É muito... eu tenho alunos que são empresários, essas coisas, e a parte do treino para eles é falar, eu preciso vir aqui para descarregar. Eles até falam, eu venho aqui, eu venho brigar, aí no caso a gente fala, o jiu-jitsu vem brigar, fazer o treino, só que ele não vai se machucar. Então ele vai, faz a força que ele faz, gasta as energias dele lá e zero vai até pra apanhar, né? Putz, tem lá pra apanhar. Ele vai lá para poder descarregar, para soltar o dia dele, a atenção dele, né? Então isso é muito bom, muito médico, engenheiro, advogado de todas as áreas, né? Eles usam muito a parte do esporte, a luta, para poder extravasar, coisa que às vezes ele não tem no dia a dia dele. É isso que eu falo. Então você vai ali na luta, você consegue guardar para você jogar dentro do tatame, você não vai descarregar na rua. Você não vai fazer uma besteira. Às vezes uma discussão que você vai ter, você consegue evitar. Você fala, puta, eu tô vendo de uma outra forma, não é tudo isso que eu pensava ser. Então, ajuda muito nisso. Aí quando que eu falei, quando você vai tomar uma decisão de trabalho, alguma coisa, um médico, o cara vai fazer uma cirurgia, por mais que ele tá preparado, mas eu tenho um médico que fala, você é sempre um nervosismo, porque você tá com a vida ali na sua mão. E na luta, você tá ali, você tem que estar, tipo, se você tá preparado, só que você não sabe o que o outro vai fazer. Então, o cara lutando, treinando, às vezes quando ele vai fazer a cirurgia dele, ou o advogado que vai defender uma causa, ele já tá, tipo, mais tranquilo. Porque ele já tá. Autocontrole, né? Isso, o autocontrole. Porque a tomada de decisão que ele tem que fazer na luta ali, que ele se preparou, é a mesma coisa na área da vida dele. Ele tá preparado, mas ele já tá acostumado por causa da luta ali na academia ou até na competição. Ele fala, eu posso ficar mais calmo que não é tudo isso. Até quando ele tá tomando aquele amasso ali. Isso. Aí o cara fala, cara, tá respirando ali, então ele aprende a lidar com a situação adversa ali também. Sob pressão, né? E uma coisa interessante que eu vejo também, né, como o João abordou isso, vocês estão, né, falando certinho sobre isso, é a procura hoje também dos pais em levar seus filhos para começar a iniciar na luta, né? Anos, eu tô doido para Principalmente a parte do bullying. Por quê? A parte de bullying na escola. Exatamente, porque assim, a gente tem várias vertentes aí, né? Mas eu acho que principalmente pela questão da disciplina. A minha Porque, você já consegue dentro também. das artes marciais, Sim. das A minha tá com lutas, né? 7, mas ela faz desde os 5. A visão do mestre ali é uma coisa que impõe, na verdade, muito mais respeito e as crianças acabam tendo essa noção de hierarquia, né? É justamente hierarquia. É quase um trabalho militar, vamos dizer, porque a arte marcial vem, né, da luta. É uma parte militar. Então acontece muito, com o Mônico deve ter acontecido também, do pai chegar e falar, meu filho mudou. É verdade. Porque assim, Legal, senhor, bacana isso daí. não, posso e pode, pede, você não pode sair fazendo as coisas aqui, quem manda no tatame sou eu. Você tem que pedir. E hoje a a gente vê importância de várias entender turmas, o né? fracasso também, porque Também, vai perder, né? justamente. Então entender que aquele dia a técnica do outro sobressaiu sobre a sua, né? E tirar aquela coisa que muitas vezes o pai, eu já vi muito que é horrível, que eu já vi no campeonato, a criança perdeu e o pai fala, mas é porque o juiz roubou. Não, perdeu porque perdeu. A minha enteada, a minha enteadinha já perdeu o campeonato que ela não treinou, falou, vai querer lutar? Vou. Eu falei, mas você não treinou, você sabe, né? Ela foi lá e perdeu. Ah, não é justo. Eu falei, mas não é justo por quê? Não, porque ela fez isso, ela me enforcou. Eu falei, mas o estrangulamento faz parte da luta. Só que você não estava preparada. Exatamente. Então você perdeu porque você não treinou. A culpa é sua, não é do outro.
Aí teve outro campeonato, falei, vamos treinar? Vai ter campeonato, você vai querer treinar pra ganhar ou pra perder? Aí eu falo pra ela, é melhor você chorar ou a outra chorar? Daí ela fala, é melhor a outra chorar. Eu falei, então vamos treinar. Isso aí. Daí ela foi, treinou e ganhou, e veio toda feliz. Eu falei, aí, não foi bom? É, Então, exatamente. o mérito seu que você ganhou, porque você se preparou. Então e aí te fala, na escola, fala pra ela, você tem que estudar. Se você tirar nota baixa, a culpa não é da professora, é você que não estudou. Lembra quando no campeonato você perdeu, que você não treinou, é igualzinho o estudo. Então você tem que estudar para ir bem. A culpa não é do professor. Se você for mal na escola, a culpa é sua. E hoje, realmente, os pais, né, da nova geração, me incluo, porque minha filha tem 4 anos, muitos pais eu vejo que realmente querem evitar a frustração para os filhos. Né? Então, Mas de, putz, aquela gincana na escola, premiação de medalha para todo mundo, independente, não tem primeiro Sou lugar. contra. Completamente contra. Ou, né, então, assim, ou várias situações do dia a dia, né? Então, a criança receber um não, ou a Exatamente, saber que sobre isso aí. naquele momento ela não pode, é algo que muitos pais vêm evitando ter essa frustração. Isso reflete diretamente na vida deles. Eu vejo que realmente essa questão da luta, né? Eu tenho alguns atletas, né, de luta, né? O Gabriel, que na categoria 7-2 é da CBK, Karatê, ele é top 1 brasileiro. Tem um menino também no judô, o Vinícius, que também tem 14 anos. E eu tô falando com um menino de 14 anos e parece que eu tô falando com um cara de 30, assim, a mentalidade, Né? essa A questão cabeça, essa questão. de senhor, de pedir autorização, se posso comer determinada coisa hoje com meus amigos no shopping, pô, vem toda uma questão, assim, uma disciplina extremamente Porque absurda. ele sabe que toda atitude dele vai influenciar na carreira dele. Exatamente. Hoje os jovens pensam mais nisso. Hoje eles estão se dedicando mais, eles pensam mais nisso. Então isso tem ajudado muito. Essa nova geração que vai vir, vai ser difícil lutar. Eu falei, pô, porque eu vejo a molecada treinando hoje, cara. Tem molecada aí que você fala, meu, 10, 8 anos treinando jiu-jitsu. Você fala, caramba, mano, isso aí vai ser um fenômeno. Então a nossa nova geração aí vai ser. Mas em contrapartida tem muita molecada preguiçosa hoje também, né? Que não com brinca certeza, na essa rua, exato. é celular, entendeu? Isso aí é o outro lado que você o tem que outro tentar lado, né? tirar dali. Falo de quem tá treinando. Ah, não, que tem muita molecada que hoje, meu, com a internet mesmo, eles estudam, eles veem luta, estuda sim. o jeito que ele gosta que o ídolo dele luta, ele vai e o moleque chega e ele fala, meu, de onde que esse moleque tirou isso, cara? E antigamente, como vocês faziam para analisar a luta do oponente, do vocês, oponente, né? assim. Do Hoje não tem adversário. vídeo, Não né? tinha. Hoje você nas consegue fazer uma antigas não prévia tinha. de Porque a gente é da analisar, época que não existia na internet. Não tinha celular, não tinha Só nada. era o que os entendeu? outros conheciam. Falou, pô, você vai lutar com tal cara. Ah, porra, aquele Já cara vi ele faz lutar de isso. tal coisa, Esse cara faz isso, cuidado que ele faz isso aqui, mas era tudo de bate-boca, Não né? tinha, não tinha. Não tinha internet, assim, essas coisas pra buscar luta. O máximo que você pôr, o cara lutou um evento anterior, você corria atrás pra ver se você achava a fita dele fita, lutando, Aham. pra você ver, entendeu? Era o máximo isso, mas você não tinha. Era difícil. Bem difícil. Ou era que o Mônaco falou, ó, o cara que nem na minha época era muito jiu-jitsu contra Muay Thai. Então, muito pessoal da época que eu lutei, que era a época do Vale Tudo mesmo, a primeira luta era Vale Tudo, sem luva, sem nada. E eu fui lutar com um cara da Shootbox na época, e ele já tinha 10 lutas e 10 nocautes. E eu ia ser minha primeira luta. Então, o que eu fiz? Eu dava aula na academia que tinha kickbox, e eu falava pros caras, venham me bater, e eu fazia a minha estratégia de derrubar o cara. Então, Naquela época era isso aí. então eu fazia isso. Era minha época pra poder anular o jogo dele. Mas, entendeu? Porque passava na TV, se você não gravou, não tinha como você ir na internet e procurar a luta. Passava e pronto. Então você se preparava dessa forma. O cara é de tal modalidade, o cara luta dessa forma. Aí você vinha e fazia a sua estratégia de luta. Hoje é mais fácil, você bota o nome do cara na internet, sai você tudo. vê até o jeito que ele tá treinando, entendeu? Então é muito mais fácil hoje. Um campeonato hoje, por exemplo, de jiu-jitsu, que seja um campeonato brasileiro, um mundial, normalmente o atleta, para chegar a ser campeão, ele tem que passar por quantas lutas? Mais ou menos como é que funciona? Então, esse processo? uma média de lutas, a média que ele vai fazer são pelo menos 6 lutas.
No mínimo 6 lutas. No mínimo, né? No mínimo 6 lutas. Isso no mesmo dia, com No mesmo intervalo? dia, não, no mesmo dia com o intervalo do tempo de luta. Vamos falar dos faixa preta, que é 10 minutos de luta, então ele luta, se ele finalizar, a luta acaba antes, beleza, ele tem 10 minutos de intervalo, mas pode ser que prorrogue um pouco mais, tem uns 10, 20, dependendo de como vai rodar a chave. Isso muda de faixa para faixa ou não? O tempo, faixa azul são 6 minutos, faixa branca 5, faixa azul 6, faixa roxa 7 minutos, marrom 8 e faixa preta 10. Isso no adulto. Aí a partir do Master, de 30, Master 1 e 2, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, são 6 minutos e depois são 5 minutos daí. A idade. Mas jogando o adulto, que são os profissionais, é esse tempo. Então pega o faixa preta, que geralmente tem mais destaque, são 10 minutos. Na categoria, se o cara for fazer mais o absoluto, que soma todos os pesos, aí o cara provavelmente vai fazer mais 6 lutas. Então acaba fazendo ali umas 10, 12 lutas. No adulto, você luta o absoluto num dia e a categoria no outro. No outro dia. Isso, no outro dia. Sim. E pro atleta galgar o cinturão no UFC, quantas lutas até chegar a, vamos falar, até competir contra o atual campeão? É difícil saber quantas lutas exatas, que tudo vai depender de com quem ele vai lutar, se o cara é ranqueado, não é. Então, mas pelo menos, com certeza, umas 5 lutas, umas 5 vitórias ele vai ter que fazer para chegar ali na beira do cinturão, né? Mas tudo vai depender do adversário que ele lutar, né? Se ele pegar um top 5 ali, ele vai mais rápido. Mas tudo também da categoria também. Peso pesado que tem menos, então é um pouquinho mais rápido. Então, mas depende, mas Mas tem que destacar na luta, né, mano? Tem que também, fazer né? uma luta que vende, né? Que é o que eu falo, muitos caras bons saíram do UFC, ganharam 5, 6 lutas seguidas. Foram lá, perderam uma e saíram do UFC. Daí todo mundo, pô, sacanagem, mano. O cara, pô, ganhou 5, 6 lutas, perdeu uma e saiu. Tem cara que ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma. Só que o cara vende a luta, né? O cara sai na porrada, o cara não entrega, o cara knockdown, levanta, bate, não sei o quê. E é isso que vende. O UFC é um show, né? Então ali é o que dá dinheiro, é o que A galera ganhar uma luta chata de que se 3 rounds fala, meu, não adianta. você quer dormir, não adianta, tem que ser uma luta que o cara, que o teu público quer ver. E além dessa questão do contrato, que deve haver um valor ali, o que realmente traz mais recurso para esses atletas financeiramente falando é a venda dos pay-per-views. Pay-per-view, sim. Bônus da noite ajuda muito, que bônus da noite é $50 mil, né? E fora o dinheiro da bolsa, né? Geralmente você tem um X para subir, 2X se ganhar, e mais, foi uma melhor luta da noite, ou nocaute, finalização, você ganha mais $50 mil. E tem mais o pay-per-view ganha, mas é só as lutas principais que ganham, né? Os atletas que não tá na luta principal não ganham. Sim. Então é só a principal. A gente tá falando muito aqui, né, das lutas, mas a gente não trouxe um assunto que também envolve diferenciação na periodização de treinamento, que são as lutadoras, né, o público feminino. Vocês, né, você prepara algumas lutadoras, eu acredito que vocês também, né, Pato? O que vocês veem principalmente de diferenciação, ou se não tem diferenciação, desde a parte de treinamento de força, o trabalho realmente comparado ao homem e à mulher dentro da luta? Então, a nossa equipe, a PRVT, a gente chegou a ter o maior time feminino do mundo de MMA, né? Então a gente estava com 5 atletas dentro do UFC, né? Hoje algumas saíram, então, porque um atleta, infelizmente, nesse meio tem isso, né? Hoje você está aqui e tal, pinta alguma coisa, vai para outra equipe, enfim. Mas a gente chegou a ter o maior time feminino do mundo. Então tinha 10, 15 meninas treinando no mesmo horário, meninas do Invicta, do UFC. Então, pô, foi... E a vantagem da mulher é que a mulher é um pouco mais dedicada que o homem, né? Algumas, né? Elas se dedicam mais, são mais determinadas. E a vantagem é que a lesão delas é muito menor do que os homens. Até devido ao punch é menor, né? Então o peso é menor, então se machucam menos. Então a mulherada hoje, pô, tá voando. Sensacional. Não sei do jiu-jitsu. No jiu-jitsu eu tenho as minhas alunas lá também. E elas, como o Mônico falou, elas gostam mesmo, sabe, se dedicam bastante. A parte ali durante o treino mesmo ali, eu até vejo, acho engraçado, que elas gostam mais de treinar com os meninos. Do que até mesmo quase, porque ela fala assim, porque acho que elas conseguem fazer toda a força delas e ver que tipo, sempre tem uma reação adversa pra lá. E às vezes uma menina mais pesado com a menina mais leve, ela fala, puta, mas a menina ali é meio molenga, entendeu? Daí, por enquanto ali,
O jiu-jitsu hoje, a gente algumas equipes têm isso, sim, mais em São Paulo. Aqui em Londrina não tem nenhuma equipe que faz isso, que você tenha igual no MMA, que você tem a equipe que prepara tudo. Então tem o preparador físico, tem o nutricionista. O jiu-jitsu é muito assim, você treina o jiu-jitsu no lugar, aí se você vai querer competir mesmo, você vai procurar um preparador físico, aí você vai procurar um nutricionista, e esse pessoal meio que se conversa. Sim. Né? Eu mesmo, que nem eu fui buscar fazer educação física para eu poder usar o treinamento eu comigo mesmo. Sim. Porque eu sempre. Conhecimento, né? Isso, eu sempre. Informação Eu, e eu tal. sempre, eu sempre fui o porquê, mas por que isso? É. Ah, mas por quê? Ah, mas por quê? É. Então eu queria saber o porquê, então eu fui buscar atrás. Aí eu montava meus treinamentos e daí fui fazer a parte nutricional. Dei uma estudada, mas procurei fazer uma parceria com uma nutricionista e ela me orientando e tudo isso e junto com o meu treinador de jiu-jitsu para criar estratégia, essas coisas. Então eu oriento muitos alunos, falo, ó, gente, você quer fazer uma preparação é diferente de uma musculação, porque às vezes você o tamanho não vai importar muito, mas sim aquela força e resistência que você tem que ter. Então, às vezes o volume não necessariamente vai importar se você vai ter realmente a força ali na luta, né? Então, é um treinamento muito diferente, né? Por isso que eu falei, eu estudei muito e treinei muito powerlifting e LPO, Sim. né? Para fazer o treinamento de força básica mesmo. Sim. E aliado a isso, eu fazia a parte aeróbica. Então nunca fui muito de ter volume, mas eu sempre tive muita força. Muita força, né? Isso, entendeu? Então às vezes eu procuro passar isso para os meus alunos, que a musculação que você vai fazer é diferente daquela base convencional. da convencional. Então, às vezes você procurar uma academia, infelizmente, não é infelizmente, sei lá, às vezes é da área da pessoa. O instrutor ali, ele não vai ter condições de passar isso para você. Ele não vai ter a base, Sim, né? sim, Eu acho que daí é realmente o treinador que trabalha com lutas, né? Isso, Ele vai justamente. conseguir direcionar um trabalho de força, né? Como você relatou e falou que né, é um trabalho de força que é feito. Deve ter um trabalho de potência também, Sim, com sim. exercícios Tudo na periodização, específicos e tal, tem né? isso. E tudo isso também engloba muitas vezes exercícios até que são Mais voltado pra luta. que imita alguns movimentos e que Isso. leva Não, ao você movimento vai, que você faz, né? se você vier treinar aqui, já aconteceu de eu fazer treinamento com kimono, vestir o kimono, Exatamente, prender o kimono na polia e ficar fazendo Isso. movimentação. Eu vejo muito usando aquele aparelho Kaiser, não sei se você Sim, já viu, né? pressão, Aquilo é né? Kaiser, né? fantástico. Eu uso É, bastante fantástico também. para muita coisa, né? E até o volume para a luta é até pior, porque você vai ter que oxigenar muito mais Justamente. para você manter aquele E você músculo. perde muita mobilidade. Total. Então, e o treinamento pro atleta é totalmente diferente da musculação convencional, totalmente diferente. Se você fizer a musculação para hipertrofia, não sei o que, e for treinar um jiu-jitsu depois, a chance de lesão sua vai ser 100%. Aumento de musculatura. Você vai se machucar, isso é fato, certo? Então, isso tem que tomar muito cuidado, tem que... bem mais voltado, é totalmente diferente. Você tem que procurar alguém, igual o cara vai querer fazer um trabalho de palco, Isso, de exatamente. bodybuilding, o cara tem que procurar o cara específico Claro, que exatamente. sabe trabalhar aquilo, fazer a periodização, porque tem que ingerir muita caloria, mas depois o cara tem que perder, o cara então tem que saber um profissional que sabe fazer isso. Ó, você pode comer tanto, entendeu? E depois você perder tanto. E a equipe se conversar, né? Vamos dizer Justamente, tem que ser eu uma tenho, equipe né, multidisciplinar. Exato. Eu tenho dois professores, colegas que lecionei na mesma pós-graduação que eles, que é o Dr. Alex Souto, que fala muito sobre luta também, preparação, prevenção de lesão, e o próprio Dr. Felipe Pereira, que é um médico do UFC, né? Então ele é um grande amigo meu, trabalhou em conjunto com o Rodolfo, né? Tenho alguns pacientes em conjunto com o Dr. Felipe, e realmente é essa integração, é essa conversa e tudo mais, de entender realmente qual é o período de alto volume de treinamento, onde eu tenho que depositar mais glicogênio para esse indivíduo, até naquela fase de carregamento de carboidrato, né? Que a gente chama de carb loading, de acordo com esse volume de periodização, né? E essas, vamos falar assim, como que é trabalhado essa questão de volume, tipos de exercícios específicos no momento pré-competição, mas também naquela semana antecedente? Como que é o treino
principalmente, assim, vinculando desde de tatame, luta, mas treino de força na semana antecedente. Na verdade, o camp de treinamento ideal é 3 meses, pro MMA falando, né? Sim. O de camp de treinamento é 3 meses, mas é muito difícil acontecer isso, porque às vezes você pega a luta em cima da hora, isso é difícil. Uhum. Mas agora você falou da última semana, a última semana você não treina nada Sim. de luta, né? Treina, Sim. mas treina só para perder peso. Seu treino vai ser bater o peso. Então você vai treinar, vai bater uma manoplinha, vai fazer um sparringzinho assim, só soltinho, só para movimentar, sauna, com roupa térmica. É isso aí que você vai só, a última semana é só para bater o peso. Esquece treinar pesado, isso aí é o erro que muita gente comete. Acha, porra, última semana não, porra, tem que dar tudo aqui. Na última semana você só vai bater o peso e começar a voltar a recuperar, porque, pô, você passou 2, 3 meses treinando, então você precisa recuperar e bater o peso. Sim. E é muito comum ver a questão da ansiedade e a água não sair de jeito nenhum, né? Exatamente. Vai ter o estresse, a ansiedade, pode estar E a hora fazendo que tudo. falta aqueles 2, 3 quilos, você fala, pô, não vai, mano, não O vai. cara tá porra. sequinho, não tem mais O cara nada pra tá seco, perder. não tem saliva, não tem mais nada. Você fala, cara, falta 3 quilos, de onde vai sair isso? Cara? É sofrido. Essa parte de treino de jiu-jitsu é mais da periodização. Assim, o atleta ele vai ter que focar no campeonato. Então, geralmente o pessoal mundial, europeu, o campeonato brasileiro, né? Então, você vê a data do campeonato e é aquele campeonato que importa. Os outros campeonatos que vem tendo, que são os Opens, que tem todo mês, que seriam os estaduais, assim, é mais como treinamento. Sim. Então, eu passaria, né, que eu faria, nesse período, o atleta vai fazendo o treino de força dele, né? E mais quando chegar perto da data do campeonato específico dele, a gente tira a carga e faz mais um trabalho de resistência. Porque e daí ele já vai ter trabalhado toda a parte de força dele antes nos outras competições que não eram primordiais, era mais preparação dele para ele. E daí quando ele chegar no campeonato específico, ele vai estar voando, já vai estar com toda a força dele trabalhada e a parte de resistência dele, e daí vai ser mais os trabalhos específicos, né? Então, de dentro, que a gente falou, dentro da sala de musculação, com movimentos específicos dentro do jogo que ele faz. Então, se ele é um atleta que luta mais a parte em pé ou por cima, a gente faz mais um específico daquele. Se é um atleta que joga mais por baixo, a gente faz um outro tipo de trabalho mais específico. Mas sempre focando naquele último campeonato. É o que eu falei aqui pra mim, na época do MMA, era que, cara, eu treinava, falei, meu, tô em janeiro, fevereiro, mas eu vou lutar em junho, julho, cara. E meus amigos indo lutando campeonato de jiu-jitsu direto. Só que eu não podia lutar porque eu tinha um contrato já com o campeonato. Se eu me machucasse esse negócio, eu ia ter que pagar uma multa, entendeu? Então isso que ficou meio que pra mim, que eu falei, meu, quer saber? Então eu vou lutar um MMA 1 ou 2 vezes por ano só pra fazer um dinheiro ali. Isso que eu falei. E daí eu ia lutar o jiu-jitsu, fazer umas 8 lutas no dia, né? Então era mais isso, a gente foca, o atleta ele tem que focar num campeonato específico no jiu-jitsu. E os outros vêm como treinamento. Como é que funciona esse processo, por exemplo, de nível do atleta? Por exemplo, né, no fisiculturismo a gente tem os atletas em nível amador e depois ele se profissionaliza. Só que daí tem uma escadinha ali, uma etapa, né, para isso, né, para chegar no nível profissional. Como é que funciona isso, por exemplo, no MMA? No MMA, na verdade, não tem faixa, né? Não tem graduação no MMA. Sim. Mas tem, por exemplo, diferenciação de um atleta amador para um profissional? O amador, sim. Como é que seria essa transição? Por exemplo, o atleta amador ele pode ir até certo ponto e depois, para ele se tornar profissional, ele precisa de passar por isso. Não né? tem um limite, mas você pode. É o que a gente está fazendo com os atletas mais novos hoje. A gente está fazendo bastante luta amadora de MMA. Certo. Faz 10, 20, 30 lutas, tem até 30 lutas de amador você faz, porque daí não entra no seu Sherdog, que a gente fala que é no seu cartel, Que é né? o cartel de que profissional seria profissional, fica zerado. Fica zerado. Então você pode perder 20 no amador que não vai mudar nada. Mas a diferença, né, Mônica, o amador tem as lutas com caneleira. Só caneleira e luva, né? Caneleira e luva e capacete. Tem a proteção que no profissional não tem no MMA, entendeu? Então o atleta, para chegar no profissional, ele tem que passar por essa base. Não tem, precisa. por exemplo, não precisa. Não precisa. Mas é interessante para ele poder ganhar experiência. Você vai amadurecendo, e outra, perdeu ali não vai mudar nada. Então, você queimar o cartel já como profissional é besteira, né? Então, o certo é você fazer bastante no amador
naquela época não tinha isso, né? Mas Isso. hoje tem. É que hoje já se estrutura isso, né? Hoje Você pode já vê fazer. que, né, vocês fazem essa programação pessoal, né, que tá começando, para poder ganhar uma base mais Até sólida ali de preparação e de Os Estados Unidos experiência. tem competições de ringue Sim, e tem. campeonatos grandes, Mundial. amadores. Mundial. É. Só amadores. Só amadores. E daí a pessoa luta com a caneleira, capacete, a luva e tudo mais. Certo. E alguns golpes não tem uns eventos que você não pode, na hora que vai no chão, não pode bater. Não É pode só a dar soco. finalização. Só finalização no chão. Uhum. Até o meu irmão, pô, foi um cara que eu cuidei da carreira dele na MMA, pô, demais, né? Era minha cria, né? Eu falei, pô, esse eu vou cuidar aí. O moleque, pô, tinha futuro, o moleque pesa 66, mas lutava 61, né? No MMA. E, pô, via futuro, eu falei, cara, vamos que eu vou levar você. Aí cuidei, escolhi as lutas certas e tal, pô, até que ele foi pro TUF em Las Vegas, né? Participou do TUF em Las Vegas, acabou perdendo pro Dileno Lopes, que é um faixa preta, pô, meu irmão era faixa branca de jiu-jitsu. Então, aí nessa nova etapa dá pra você cuidar mais do atleta, né? Não dá pra você colocar em qualquer luta, você sabe, vai pegar um cara faixa branca pra lutar com faixa preta, vai pegar. Lógico, o cara vai. A chance é mínima. Né? Só você mínima, acertar uma, mas, exatamente. cara, isso é muito difícil. Vai pegar um faixa branca pra lutar com o pato. Claro, não vai dar 2 segundos. Então, não adianta. Então, hoje você consegue cuidar mais da carreira do atleta, pensar mais, colocar nas lutas certas, mas graduação no MMA não tem, né? Igual no jiu-jitsu. É diferentemente do que a gente tem os Pro Qualifiers, né? É, Então, tipo, entendeu? tem que ganhar Exatamente. tal campeonato pra você Isso. ganhar o título A pessoa de vai, profissional. no caso ali, competir em nível regional, nacional, Mas é até pegar- chegar num campeonato mais importante para Pegar tentar a buscar isso, maturidade e né? a experiência No de... MMA tem, você vai ter que lutar nacional primeiro, pra depois lutar fora do Brasil. Mas graduação assim não, né? Mas ele vai ter que passar perrengue aqui, ganhar umas Ou você perrengue. se destacar na sua área, né? Você, por exemplo, tem atletas do jiu-jitsu que eram muito destacados. Assim. E o Que cara, migraram depois, né? E o cara já caiu direto num Caiu evento direto, grande. porque o cara já era entendeu? muito bom, já tinha Isso, vários títulos, né, na área dele. Isso. Isso a gente coloca, por exemplo, no Gil, ou o cara do Muay Thai, ou o cara do, né? De Isso. modalidades que os caras eram muito bom, falou, meu, esse cara já Sim. vai pro Já vai né? direto. Pega o é. Bochecha, que foi direto pro One, né? O Rodolfo foi pro UFC. Foi pro UFC. O Mika, que com certeza tá indo pro MMA, já deu entrevista aí que tem interesse em ir. Sim, Com certeza porque são vai, pessoas que se destacam, financeiramente, é. né? Agora, o jiu-jitsu mesmo assim, não tem essa divisão, né? A gente fala assim, você se profissionaliza quando você começa a viver Pra daquilo. viver daquilo, exato. Mas, por exemplo, vamos supor que eu tenho um atleta lá que ele vem só treinando na academia. E ele vai e pegou faixa preta. E ele tem idade de 20 anos, beleza. Ele pode lutar um brasileiro? Todo mundo pode lutar, é aberto. Mas ele pode pegar e cair direto com um Mika da vida, que hoje tá no ranking número 1. Sim. O cara, entendeu? Não vai ter chance, meu aluno. Então, aí a gente fala assim, mas quando o cara se destaca, ele se profissionaliza porque ele consegue patrocínios, né? Aí o cara não precisa mais dar aula, ele vive de lutar, Vive de lutar. né? Ele vive de lutar. Então ele consegue todo um pessoal que quer vestir ele Sim. com as marcas, né? E o cara chega até a selecionar e fala, não, essa aqui não, ó, quanto que você me paga para eu usar a sua marca? Quanto que eu me pago? Então, a profissionalização no jiu-jitsu é muito desse jeito. E a visualização que a pessoa tem na internet. O bom da internet é isso. Na minha época, não. Eu corria atrás de ir no jornal, colocar a outros nota meios, né, no de jornal comunicação. impresso, era televisão. Então, eu conseguia, na minha época, eu consegui muito isso. Mas eu corri atrás. Hoje, com a internet, é muito mais fácil você divulgar o seu trabalho, e você vai nos campeonatos, se destaca, consegue bastante seguidor, e dessa forma você vai conseguir. Então, no jiu-jitsu, você se profissionaliza quando você consegue viver da luta, e você ganhando os campeonatos, e você consegue todo um time que dá esse suporte para você. E os campeonatos, por exemplo, tem campeonato para profissional, assim, no caso, com premiações e tudo mais? Sim, tem os campeonatos. Como é que funciona essa organização? Aí eles pegam, por exemplo, o top rank, eles pegam os top 10 No caso da do faixa, ranking, categoria ali e não, tal. só faixa preta. Só faixa preta, isso, os top. Aí da- eles pegam e fazem um absoluto, né, das categorias. Aí bota lá e vale a premiação, $10 mil, mas você tem que estar, é só os top 10, Só os top, né? só o número 1 de cada categoria. Certo. Aí eles fazem, ou tem os outros campeonatos que fazem, que convidam você, ó, vem cá, a gente vai convidar você para lutar o evento, que vale
que vale tantos $1.000. Tem a DCC, essas coisas que paga, eu acho que tá chegando a pagar na casa do milhão já, porque você tem o campeão que você é do absoluto, aí você ganha o absoluto e você vira o rei. Aí você fica lá, aí vem o outro ano, você não luta a competição. O cara que ganhou vai lutar com você daí. Aí o cara que ganha vira o rei. Aí esse cara ganha o cinturão. Entendeu? E daí eles vão pegando o pessoal. Não só do jiu-jitsu, mas como muita gente do wrestling também. Só que daí não é de kimono, perdão. É campeonato sem kimono daí, que nem o Sem ADCC. kimono. Isso. Entendi. É um jiu-jitsu sem kimono e tem uma mudança leve na regra. Mas tem esses profissionais daí assim, mas você tem que estar ranqueado no top 10 faixa preta no adulto. Aí você é convidado para lutar esses campeonatos que daí vale bastante grana daí. A gente sabe que o jiu-jitsu ele veio de uma base muito aqui do Brasil, né? De atletas, assim, né? De um caso de crescimento e tudo mais. Hoje ainda é o principal celeiro de atletas mas no aqui a Gil, assim, maioria no foi caso. pra fora. Né? Então, Como é que funciona hoje, assim? Os americanos, tem muito americano se destacando. Muito, porque o que ele. O foco e a disciplina lá, cara, é impressionante. É que eu acredito assim, que eles conseguiram, em pouco tempo, evoluir muito mais do que, por exemplo, que a gente tinha uma base forte aqui até pela história, né? Mas Família Gracie e tal, né? não é que eles levaram. Quando teve o primeiro Mundial nos Estados Unidos, se não me engano, foi 2000 e... Foi a primeira vez que eu fui pra lá. Não me lembro se foi 2007 ou 2010, não me lembro a data. Muita gente foi lutar e acabou ficando lá. Sim. Os atletas. Os atletas que eram brasileiros, mesmo, professores daquela galera e tal, que montaram a academia lá. Porque tinha condição de ganhar melhor, Isso. assim, morar bem, ganhar bem, estruturar toda, né? Isso, justamente. Qualidade de vida. Qualidade de vida, né? E como já tinha toda a parte lá de MMA, essas coisas, e precisava, atletas da UFC foram buscar para treinar com esses profissionais lá, então foi crescendo muito. Então, muito americano se destacou, mas porque teve essa base do professor, os brasileiros do profissional que deu a base para isso, né? Foram trabalhar lá. Os treinadores dos americanos são É brasileiros. aquela história, né? Isso. Com aquela infraestrutura que eles têm, o poder de também, no caso, né? Ó, paga-se bem e tudo mais, conseguiram, né? Isso. Hoje você vai, foi para os Estados Unidos agora as últimas 2 vezes, só tem professor brasileiro, só tem brasileiro dando aula, porque isso chama também o pessoal, fala, pô, o professor é brasileiro e tal, e aí tem a qualidade de vida, estrutura, tudo. Então, tem muita gente que tá lá fora, né? Muita gente, a maioria. Eu vou trazer um ponto um pouco polêmico que para os espectadores é engraçado, é entretenimento, que a gente está vendo hoje muitos influenciadores famosos fazendo esses campeonatos, né? Boxe, né? No boxe, exato. Até tinha visto um documentário daquele Jake Paul. É muito francês que ia falar, muito influenciado nele. Isso, exato. Que até mesmo querendo ou não, até tinha uma fala do próprio Mike Tyson que meio que trouxe acendeu novamente a chama do boxe e tudo mais. Mas querendo ou não são profissionais. E qual que é a visão de vocês sobre essa questão? Porque tem muita mídia, tem muito dinheiro envolvido. Mas querendo ou não, acho que eu vendo o meu posicionamento, né, se eu fosse profissional, eu veria que me trazia um ponto negativo e denegrir um pouco cara, tem influenciadores e influenciadores. Se você pegar um Jake Paul da vida, mas o cara sabe boxe. Sim. Ele treina desde pequeno, na verdade. Então, Ele tipo, sempre o treinou cara boxe. tem qualidade, provou isso, nocauteou vários caras do UFC e tudo mais. Você pega próprio até o Whindersson Nunes. Tá, mas ele tem uma técnica de boxe, Ele ele foi sabe atrás de boxear. treinar, Ele se dedicou a isso, então, tipo, até aí tudo bem. Agora os caras colocados aí, Junior Dublê, Bambam, daí já virou um circo, entendeu? Porque daí são caras que nunca lutaram na vida e daí querem entrar lá pra fazer, daí pra mim eu já acho que é um circo. Aí, agora, se o cara se dedica, o cara tem técnica pra estar lá, legal, eu acho que é viável, porque, tá fomentando mais a luta, mais gente assistindo, legal. Agora, pra fazer uma palhaçada lá, um circo, Exato. aí põe qualquer um. Eu acho que entra naquele ponto, igual eu falei, cara, do jiu-jitsu antigamente que o povo brigava. Eu acho que foi uma forma deles trazerem de novo o boxe pra mídia. Porque só quem acompanhava mesmo, que via e conhecia o pessoal mesmo do boxe. Porque antigamente tinha muito Holyfield, Mike Tyson, essas coisas, o povo acompanhava. Mas tem muita gente que não sabe quem foi Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, entendeu? Não conhece esse pessoal. Né? E até uma molecada nova que tá vindo aí, que
Então, eu acho que foi uma forma deles trazerem o boxe de volta à mídia, né? Sim. Que nem aqui no Brasil, na época era Maguila, depois veio o Popó, E o né? Popó. Então, aí É, tô ficou pegando, meio parado. Aí veio esquiva, tá? Tudo mais, mas não tinha aquela mídia que tinha antes. Então, eu acho que é mais uma forma deles trazerem o esporte de volta. Eu acho que é mais isso. Nesse lado, Mas, eu acho cara, que mas trazendo os caras assistindo essas lutas de Ah, fisiculturismo vai trazer pro lado negativo. mas eu acho assim, mas traz uma atenção Ah, mas para essa mudar. Não, atenção eu sei, eu acho que entendo. Mas não é para maléfica. mudar. Mas é uma atenção que eles trazem para mudar. Tanto que as lutas principais, eles botam geralmente os Isso. atletas. Mesmo que bote lá Ah, mas o Popó o Poco contra o Bambam. Bambam, Aí os mas é caras já uma tá pondo forma o Popó pro Pablo Marçal. Mas acho que é uma forma que eles acharam, não sei, de poder aparecer. Mas daí eu acho legal casar, por exemplo, vamos casar Anderson Silva com o Belfort no boxe. Sim. Legal, vai Legal. fomentar mais o boxe. São dois caras que têm know-how no Sim. negócio e tal, já estão parados, já estão mais velhos. Legal, Teve acho o que isso é Sony, legal, a isso é bom. aposentadoria do Isso, do Anderson é, Silva com o Sony. cronometração, Trazer esses caras pro boxe, eu acho que é bem legal. Legal. Que vai fomentar e vai visibilizar Exato. mais o boxe. Mas agora aqui quem organiza isso aí é cara que faz evento, cara que faz show. Exato. E eles pensam muito nessa questão da mídia, né? Da Por exemplo, mídia, o por isso que eles dinheiro, os influenciadores trazem uma galera que vai querer assistir, pagar pra ver e isso. tudo mais. Aí eles encaixam lutas boas, né? Que seriam, por exemplo, de profissionais e tal. Sim. Mas coloca esses caras juntos. É, Daí, a por exemplo, palhaçada esse pra cara poder vai dar trazer mídia, uma galera aí mídia, pra gente, É entendeu? que eu É vejo isso que aí. no Brasil essa questão do entretenimento envolve muito essa questão do que é cômico e do que é engraçado. Porque a gente vê a estruturação desses eventos, vamos dizer propriamente o próprio Jake Paul, você vê que é uma. É outra parada. Sim, Não tem esse circo que a gente vê aqui no Exatamente, Brasil, né? Até E vamos, que ele desafia ex-atletas, ele é malandro, ele pega os caras Sim, que já na tão- aposentadoria, entendeu? Ele tem quantos anos? 20, alguma coisa? Não sei quantos anos. nem 6, 7, mas por aí, né? É, mas ele pega uns coroas, os malucos de 50, tudo bem o cara lutou. Só que ele pega ex-profissionais. E o que Esse é lado interessante é pegar o histórico dele passado. Ele era um cara totalmente porra louca. E depois que ele retomou o boxe como a vida como influenciador, cara, o cara mudou completamente. Sim, não, ele tem qualidade, tem técnica. sim. É o que eu falei, isso é legal. Agora, botar O que a gente tá a última vendo luta aí? dos fisiculturistas lá, o cara deu um soco com as duas mãos. Não, é ridículo. Porra, que é isso? Isso aí já. Aí é demais, cara. Pra quem lutou, pra quem, porra, nós que vivemos da luta. verdade, Porra, isso aí. 20 anos passando por tanta coisa, ver uns negócios desse. E pior que ainda estão ganhando mais dinheiro que nós. Nossa, ainda. muito mais. Aí é Exatamente, foda. né? Isso que é injusto, né? Trazendo um ponto, eu vou puxar um pouco para minha área, a questão da importância da suplementação, né, nutricional, suplementação esportiva para vocês atletas, desde a melhorar recursos ergogênicos, melhorar a performance, mas também, obviamente, prevenção e recuperação de lesão. O que para vocês, assim, o que vocês viam antigamente, no tempo de vocês, para o que a gente tem de recurso hoje, mas o que desde sempre, o que vocês não deixam de utilizar ainda como suplementação para vocês e, obviamente, para os alunos, para os atletas de vocês. A suplementação é primordial, né? Tem que ter uma creatina, whey, nada demais também. Eu, pelo menos, nunca fui de suplementar muita coisa e não recomendo muito para meus atletas suplementar muita coisa, porque não é fisiculturismo, é outro negócio. Mas a creatina, whey, essas coisas tem que ter, né? Fundamental. E a questão de ergogênico é um pouco mais complicado no MMA pelo doping, né? Tem evento que tem doping, então é complicado você usar. Agora, tem evento que não tem, aí é liberado. Por exemplo, na Rússia, lá não tem doping. Cara, você chega lá pra você lutar com os russos lá, é difícil você fazer força com eles. Não é A diferença é gritante, mas então tudo depende muito do evento, né? Tem evento que tem doping e tem evento que não tem. Então, Antigamente eu via que era muito a parte de suplementação, na verdade, acho que a acessibilidade era mais difícil. Era muito mais caro. Não tinha tanta divulgação, acho que não tinha nem profissionais habilitados, né? habilitados para isso, né, pra justamente, isso, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu consegui lá um patrocínio lá em Maringá, da loja de suplementos, eu fui orientado por um rapaz que era fã meu, vamos dizer assim, e ele era piloto de moto. Ele corria de motocross. Ele falou, você não tem patrocínio de suplementos? Eu falei, não tem. Eu falei, vai lá em tal lugar, fala que eu que te indiquei. E daí
a farmacêutica da loja que ela me orientava o que tomar, Olha só. né? E mas era muito alimentação, mas era alimentação. Na verdade, eu comia o que eu queria, né, cara? Eu fui sentir muito depois aqui, quando eu consegui a parceria com a nutricionista, cara, que ela foi me orientando, ó, durante o treino, quando você vai fazer um treino muito forte, você joga o carboidrato junto, para poder o seu nível manter sempre, como você não tem esse problema. O negócio é, o meu peso, por exemplo, eu sempre me mantive no peso. Né? Então ela falou, então não tem problema, é só para você conseguir estar sempre com aporte glicolítico ali para você nunca cair. Então você vai estar sempre jogando ali que no em Gil cima. é uma luta atrás da outra, e como você trouxe, né? Isso. Pesagem é feita na hora do tatame. Entendeu? Então você tá totalmente depletado. Você tem que estar cara. ali. Tem que tá- E ela falou, então quando você vai fazer sua preparação física ali, no seu intervalinho, dá um golinho ali numa malto, bem diluidinho ali para não sobrecarregar, né? Aí usa-se, né, esses aportes ali que são, né, líquido ou coisa, no caso, mais prático de suplemento para poder, né? O uso que eu fiz uma vez só, tinha que voltar a fazer que não sei se muita gente sabe ou não, de bicarbonato de sódio para poder, entendeu? Muita gente não sabe que isso aí, meu, salva a vida. Exato. Salva a vida do cara, meu, salva a vida do cara. Ele salva porque ele Mas nem tem um todo mundo efeito... sabe passar. Exato, porque é efeito A gástrico. quantidade de peso relacionada à diluição. Porque dá também incômodo gástrico, né? Então não é todo mundo que tolera, né? Então o bicarbonato, inclusive, ele tá entre os principais nível A, nível de evidência e de realmente de trazer essa performance. Mas o que a gente faz é trazer efeito de tamponamento, né? Então aquela produção de ácido muscular que começa a cair dar a fadiga Retarda, muscular, então a gente traz esse efeito de tamponamento, reduz, né, controle ali o pH, é realmente extremamente interessante. E por que que é muito utilizado? A gente vê as pessoas antigamente utilizavam mais, né, por questão que é um efeito agudo. A gente tem outro tamponamento, outro tampão aí que a gente usa que é a betalanina, que também é excelente, principalmente em esportes de longa duração, na luta a gente utiliza muito. Mas assim como a creatina, a gente tem que utilizar de forma contínua todos os dias, de efeito crônico, né? Mas realmente isso, tem a questão da tolerância, que o bicarbonato, muitos tinham incômodo gastrointestinal, podia soltar intestino, vomitar. Você então tem que muito fazer comum. isso antes para ver, Exato, não no teste, dia nunca do dia da competição. Nunca testar na Tem que luta, testar, isso, obviamente. Não é E daí ela me começou a me orientar bem, cara, a parte Legal. de sempre baseada no meu peso corporal, quantidade, né, de gramas de whey protein, de A relação creatina, proteína, carboidrato, quantidades, né? justamente certinho, e muito também relacionado à minha alimentação mesmo. E vocês faziam pausa da creatina no momento de desidratação ou sempre eu conseguiram sei, manter? eu nunca nunca parei, tiveram- não. Eu sempre utilizei. As Nunca pessoas tive tinham aquela esse mito. superdosagem também Exato. que o pessoal Fazia fazia, né? saturação, não sei o quê. Não, Eu sempre, nunca fiz. sempre usei. Exato. Porque envolvia muito esse mito mesmo. Como a creatina ela tem esse processo de trazer a hidratação intracelular, de suspender ela no momento que for fazer a hidratação por conta do peso, né? peso, né? Isso tanto no fisiculturismo, mas como na luta também. E realmente hoje a gente vê que não há necessidade, até porque ela é o que vai ser o principal suplemento que vai exatamente. trazer É o que toda vai essa manter a hidratação, Que vai né? manter ali hidratação, o pump do músculo, e a questão da performance da luta, todos os né? benefícios que ela, né, E proporciona. um benefício muito interessante que antes não se falava, que é a performance cognitiva. A creatina para performance exatamente. cognitiva hoje é um dos principais suplementos. Então olha que importância naquele momento de depletação, a questão dessa sinapse que é importante, a creatina é extremamente interessante. É fantástico. E, cara, pô, falando de creatina, né? Tava falando com a minha avó semana passada, ela falou, não, meu médico falou que eu não tomo, porque eu falei pra ela, pô, toma tem que creatina usar. e tal. Daí ela foi falar pro médico dela em Curitiba. Jesus, Cara, o cara você entendeu? já... O cara mandou um texto, o cara falou, não faça isso se você não quiser morrer. Ele falou, se você tomar creatina, você tem que ficar pelo menos 6 horas na academia Pedra todo no dia. rim, Nossa. fala, Aí eu você tem falei, que dobrar a quantidade de água que você... Nossa. Aí eu falei, que Toma. médico você tá indo? O cara, meu, deve ter 200 isso, anos. infelizmente a Ainda gente vê, tem uns ainda tem caras muitos. desses, sim, cara. Isso tem é muito. impressionante. Mas é que, Infelizmente acontece. é que não se renova, né? Às vezes o cara... Exatamente. Não falando de idade, vamos supor, mas o cara, tipo assim, só que o cara ele tem que evoluir. Exato, é porque assim, o cara ele é de uma determinada área, só que assim, esses assuntos, principalmente parte de suplementação e tudo mais, tem muitos estudos, novidades e coisas saindo, que a gente, na verdade, muita coisa que a gente ouvia falar lá atrás,
mitos, né? E coisas que ficavam. Ou já foi por. A coisa que a gente ouve, que você Coisa deve que ouvir vocês também, utilizavam lá no passado, É. hoje tá saindo comprovação científica. Exato. por exemplo, você vai pegar alunas gestantes, que tem gente que fala, meu, não faz nada, fica em casa exatamente. dormindo. Fala, meu, Nada. você tem que preparar essa aluna pro Exato. o dia sim, D pro dela, dia ela tem D, que estar exatamente. completamente forte para ela É. poder ter um bom parto, para ela ter uma gestação Exatamente. boa, Sim, um vai afetar pós-parto. até na E ainda hoje tem gente que fala, não, É. você não faz nada, você fica em casa. Se a mulher não Você tem tem nenhuma que complicação. engordar. Exatamente. Você tem que engordar. Se você engordar 10 quilos, 15 quilos, não tem problema. Como não, velho? Entendeu? Então que- muita gente não se renova. Se renova. Exatamente. E muito na parte Sim. de nutricional, muitas do atleta, isso que eu falo, você tem que procurar alguém que saiba, entendeu? Que te oriente ali, cara. Sim. Por exemplo, eu passei uma vez um perrengue que eu precisava, assim, eu tava, a categoria de peso minha que eu lutava antes era até 100 quilos de kimono. Meu kimono pesava 2 quilos, então eu batia 97 quilos. Beleza. E eu tava com 101, eu tava seco, eu não tinha quase nada pra perder. Eu tava beirando uns 4,5%, 5% de gordura. E ela falou, meu, você tem que... Eu falei, meu, eu vou perder o quê, velho? Vou parar de comer, eu vou ficar fraco, eu tava ficando fraco. Daí eu falei, então vamos subir de categoria. Quanto que é o peso? Eu falei, não, é livre, é acima de 100. Mas como pega às vezes uns gordão, uns caras de 140, eu falei, pesado. eu quero pesar uns 115, 120 quilos. Uhum. Aí eu comecei a fazer dieta de 6,5, 7 mil calorias. Eu, velho, eu não conseguia comer. Eu falei, não. Aí só que eu comecei a comer, eu comecei a ficar forte, comecei a treinar, eu comecei a subir de peso, e faltava 2 meses pro campeonato no brasileiro. E ele aí, eu falei, 105. Ela, como 105? Eu falei, eu tô treinando, meu. Eu tô fazendo muito mais força. Meu aeróbico, tô fazendo muito mais. E ela falou, não, mas então pare de treinar. Eu falei, como é que eu vou parar de treinar, velho? Eu comecei a ficar muito mais forte e, muita coisa. Aí foi a melhor coisa que eu vi na minha vida. Eu falei, então come. Eu falei, come o que? Ela, o que você quiser. Come uma pizza de manhã, come um hambúrguer. Ela falou, bota uma pança aí, não tem problema, porque senão você não vai. E eu cheguei no campeonato, meu, com 110, não consegui passar. Ah, mas é difícil. Porque eu tava com muita energia. Daí eu lembro que ela falou, meu... Aí tem que treinar muito, né, mano? Esse é o problema. justamente, Você comer e ficar em casa... 3 vai treinos dar- por dia, isso que eu falo. Daí no jiu-jitsu era jiu-jitsu, musculação e a preparação física todos os dias. Meu, e eu tava bem, porque eu tava comendo muito. É. Eu tenho uma história, Aí bem... você pega bem e fala pra louca alguém, também. meu, come isso. O cara não sabe o que é 7 mil calorias, você não consegue comer. Aí ela fala, você não consegue comer, bota a pasta de amendoim pra dentro. Eu adorava, eu ficava assim, ó. Difícil. Não dava, meu. E que Então, história é essa aí, Eu tenho Thiago? uma história que eu tinha que também lutar na peso pesado na Chechênia, né? Aí, pô, essa mesma coisa, tinha que comer, mas não subia. Eu falei, eu vou bater mais baixo mesmo, não tem problema. E, cara, essa viagem foi muito louca. Tanto é que até num outro podcast, o Verdun mesmo falou, o cara perguntou pra ele qual foi a viagem mais louca que você foi. Ele falou, Chechênia, sem dúvida nenhuma. E ele tava lá junto comigo, né? Ele foi lá junto. E até o presidente da Chechênia mandou ele escolher um carro lá, daí ele escolheu uma SUV da Mercedes lá, o cara bem doido. Então daí a gente foi pra Chechênia, e a Chechênia é um país muçulmano lá, né, cara? Lá é complicado você ir pra lá. E eu também nem sabia nada, né? E fomos pra lá lutar. A hora que a gente chegou no aeroporto, em Grozny, a gente chegou, já tinha 4 carros pretos assim parados no aeroporto, nós nem passamos pelo saguão, nada. O presidente da Chechênia lá, com todo mundo, falou, Mônaco, colocaram nós dentro do carro, saímos por fora, chegamos no hotel, pô, coisa mais linda, os caras deixaram um Panameira pra nós andar. Eu falei, cara, mas nós não sabemos andar. Ele falou, não, aqui quem manda é nós. Cara, impressionante, no meu Instagram lá, depois a galera quiser dar uma olhada, tem umas fotos lá. Cara, sinistro. Aí, beleza, aí foi da luta, na pesagem, todo mundo armado. Falei, cara, se eu ganhar desse cara aqui, nós não saímos vivos daqui, cara. Aí, enfim, depois da luta, aí, mal de brasileiro, tava no saguão do hotel, né? Uma mulher lá, e a mulher chega lá, olha pra baixo, a mulher usa turbante lá, você não pode andar de shorts na rua. Bem louco. Aí a mulher no hotel queria tirar foto comigo, né? Mal de brasileiro, né? A hora que eu peguei, encostei assim nessa mulher, essa mulher deu um grito no saguão do hotel, os caras botaram a mão aqui, o cara falou, não, o cara que tava com a gente falou, não sabe. Falei, cara, falei, mestre, vamos embora daqui que vai dar ruim, mano. Cara, mas pensa num país muito lindo. Só Sim. que, cara,
Muito É a diferença doido. cultural, né? Até o Verdun falou a mesma coisa. Ele totalmente, falou, né? cara, foi a viagem mais doida que eu fiz, foi pra lá. Mas muito bonito, só que tem que ficar esperto. E como que era, principalmente para vocês, quando envolvia esses outros países que realmente a cultura muda, né? Nós vemos hoje o UFC, o MMA, muitos campeonatos voltados realmente nos principais países, que querendo ou não, a cultura ocidental é mais parecida. Mas como que era? No caso da Chechênia foi isso, trouxe assim, mas como que era? Realmente você já viajou para vários países para competir, como que você conciliava a tua alimentação Pois é, isso com que o eu falo. sentido, né? Com os hábitos e a cultura alimentar desses países? Isso que era o que eu mais sentia. Porque, pô, você tava na reta final de perder peso. E não Não era pode mudar qualquer muito a coisa que você estratégia, podia né? comer. Pô, daí você chegava pô, na Rússia, Chechênia, pô, pra uns países que, cara, é difícil, você já não fala muito bem a língua. Aí você chegava para comer num restaurante assim, você não entendia nada, você tinha que olhar ali e ver o que tinha. Então, isso era uma coisa que sofria bastante, era a questão da alimentação fora do Brasil. Isso foi uma coisa que pegou muito, muito mesmo. Mas tinha que se adaptar, né? Eu peguei, vinha o que tinha, comia o que tinha e vamos embora, não tem muito o que fazer, né? Nesse caso, a gente sempre orienta o que normalmente tem em todos os países mesmo, né? Então, ficar na base do arroz, do frango, né? Coisas básicas. Exatamente, as coisas Cuidar do básicas. tempero. alguma Às coisa vezes a gente mais orienta muito a questão, né? Que nem os fisiculturistas não comam em restaurantes, vá no mercado, compre, tenta arrumar um acendedor, Isso, fazer a comida no hotel, mesmo que Tem esteja um sem local para você gosto. preparar teu Realmente, alimento ali, exato. né? Para você poder, de Um hotel repente, sempre que bem tenha no mercado, uma comprar as cozinha, coisas. né? Isso é Exatamente, isso aí. Mas extremamente como o evento importante. dava, tipo, o evento chegava lá, tava no hotel, aí você tinha que comer no hotel. Né? Aí você chegava no café da manhã, cara, o café da manhã dos caras é sinistro, tinha carneiro, tinha não sei o que. Eu falei, cara, como é que vai comer isso aqui pra bater o peso, mano? Então, pô, isso era a sua vida, aí acabava ficando sem comer, tomava suplemento, comia pouco, então foi difícil, mas hoje eu acho que ia ser mais tranquilo, mas sofria bastante, aquela época, sofria bastante. Normalmente numa viagem assim, por exemplo, né, para fora você para se ambientar ali, até mesmo a questão do fuso horário e né? tal. Isso. Quantos dias antes É, que a é gente ia interessante? 15 dias, né? 15 Pra dias? Rússia, a gente foi 15 dias, pra Chechênia, 15 dias. É um tempo bom, né? Porque o fuso horário muda muito. Cara. É. Chegava lá, pô, a hora que você tinha que dormir, você tava ligadão. Exatamente. Aí a hora que você ia dormir era de manhã. Então, porra, daí você, o horário Demora da luta ia dias ser ali para você se diferente. adaptar, né? Daí a gente começou a fazer o quê? A luta aqui do horário do Brasil ia ser de madrugada. Começava a treinar de madrugada. Aí pra tentar, tipo, dormir de manhã daqui, treinar no horário que ia ser a luta lá. Então isso também era difícil. É difícil, né? É. Essa adaptação, né? Porque esporte de rendimento, você tem que estar num rendimento já se adequando à realidade E que o você vai encontrar lá, corpo né? eu falo, ele acostuma pro lado bom e pro lado ruim muito fácil, né? Então eu falei, porra, ele vai ter que acostumar que essa hora eu vou ter que estar acordado treinando que eu vou lutar. E a hora de dormir eu vou ter que estar, hora de estar acordado eu vou ter que estar dormindo. Mas demora pelo menos uns 7, 8 dias pro seu corpo começar a entender o É novo bom fazer rotina. isso, né? Muita gente faz isso. Quando vai, cara, muda o horário de treino aqui mesmo. Né? Você vê muita gente. O cara começa a treinar de madrugada, 2 horas da manhã. Tinha que fazer isso, a Tem que gente mudar a fazia isso. rotina aqui, mas como você é profissional, É. então você passa o dia dormindo. Exatamente. Você Sim. vive É o disso, seu né? Você trabalho, tem é um o seu tempo. trabalho. É o seu trabalho, Quando você vai você se virou adaptar a isso. profissional, isso que é o lado bom. Agora, quando você é amador, você tem que fazer outras coisas, não dá. Agora, quando você é profissional, então você acorda meia-noite e Exatamente. toma o seu café 1 hora da manhã, entendeu? E você muda. É. Você vai almoçar lá de madrugada, então você consegue fazer isso. O lado bom da profissionalização é isso, você consegue se adequar a isso. A gente está vendo muito essa com nova medicina, nova alimentação, nutrição, novas metodologias de treinamento, prevenção, atletas muito longevos, né? Vamos trazer questão aí até próprio LeBron James, Cristiano Ronaldo, nas suas categorias, né, como profissionais. Como está sendo essa mudança, o que está vendo essa questão dos atletas, também já podemos considerar masters no seu nível de desempenho comparado realmente anteriormente, assim. Estamos vendo realmente atletas tendo uma durabilidade, uma duração de carreira mais prolongada. com certeza. Eu acho E que qual que era normalmente assim? Normalmente se dava ali o encerramento de carreira Eu acho em que tal tudo idade. tem a ver com o que a gente falou, da evolução da medicina, evolução dos Isso. estudos, evolução da educação física, da nutrição. Eu falo, eu vendo hoje, às vezes até pessoal que estudou comigo, que às vezes seguiu para uma vida normal, vamos dizer assim. Meu, o cara do meu lado, ele parece meu pai, cara. Uhum.
Entendeu? Então, tipo assim, a qualidade de vida, o que você procura, o que você faz. O atleta que vem, você pega um profissional de antigamente, não pega um destaque de futebol, entendeu? Que você pega um pessoal que se aposentou e não teve aquela orientação de. Porque o atleta, ele come muito, a gente sabe. Porque senão você não vai ter o rendimento. Né? Isso que eu falei, que no meu caso lá, que eu comia 6.000, cara, se eu tivesse parado e continuasse comendo, eu não ia entrar por essa porta aqui. Né? Então, mas você treina todo dia, você desgasta. Então, você tem aquela hoje orientação para você ir diminuindo, tirando, e você permanece fazendo um treinamento mais adaptado, mais para qualidade de vida. E que antigamente não. O cara acabou, aposentou, beleza, muito obrigado pelo seu trabalho, e se vira. E não tinha essa equipe multidisciplinar toda acompanhando, né? Até de lesões, essas coisas. Então, hoje, muito assim, na parte, acho que do MMA é difícil você ter um evento ou outro, pega o pessoal que luta, né? E pega o pessoal que tá perdendo um pouco do destaque para fazer o evento, levando no nome que ele já teve. No jiu-jitsu, cara, você vai no campeonato ali, os tiozão de 80 anos lutando, cara. Que bacana. Entendeu? Eles não vão lutar na mesma intensidade da molecada, mas o cara, ele tá no campeonato, ele leva o estilo de vida, a lifestyle dele, entendeu? Ele tem, então, ele vai, ele come bem, não enche a cara todo dia, não fica comendo muita coisa errada. Então, hoje ele já tem um padrãozinho que ele vai indo. O que eu falo, eu busco, quando for, se tiver mais velho, meus 70 anos, que eu não preciso apoiar em ninguém. Eu quero ser autossuficiente, entendeu? Então, eu faço meus treinamentos, gosto de lutar, mas eu já tô avisando lá na frente como é que eu vou ser, porque eu sei que eu não Fantástico. né? Eu falo, eu tô com 45, ano passado eu tinha 18. Entendeu? Então, eu quero manter, assim, uma longevidade, ter a minha saúde, mas tudo isso eu acho que é influência do avanço da medicina, falando em geral, né? Isso. Envolvendo a área da saúde, Isso, né? Toda a perfeito. evolução que teve nisso. Acho que isso é o principal. Eu falo que hoje, fisicamente, eu tô melhor do que 10 anos atrás. Para treinar, para fazer tudo. Tô melhor do que antes. Então é que a cabeça, você vai ficando mais velho, a cabeça muda, você aprende a treinar melhor, aprende ao dia treinar mais pesado, outro dia treinar mais leve. Naquela época que eu falei, a gente queria treinar 3, 4 treinos por dia. Conhecimento do corpo, né? Então você começa a entender mais o seu corpo. Então, hoje eu me sinto muito melhor do que antes. Apesar E de estar bem vocês mais velho. desbravaram, né, o caminho para quem tá chegando agora, né? Então esse preparo, essa mentoria, vocês como mentores, né, desses novos atletas, realmente eu acho que a tendência é que esses atletas realmente sejam mais longevos mesmo dentro Com certeza. das carreiras Se deles, o cara tiver né? uma vida regrada, hoje o cara consegue ter uma vida de atleta. Não falo nem só da luta, é o que você Sim. falou do futebol, de tudo. Hoje, se o cara, igual o Cristiano Ronaldo, é atleta, né? Sim. Ele não é um esportista igual, tipo, pega o Neymar, que gosta de sair e tal. Não, o cara é Ele atleta. vive O cara aquilo. vive Vive aquilo. aquilo. Final de semana, o cara faz o treininho dele, o cara se alimenta bem. Então é um cara que, se quiser, pô, o cara fica com 50 anos e joga tranquilo. Exato. Olha que bacana, né? Tem um marco, né? O próprio LeBron James jogando com o próprio filho. Né? Aham. Pô, olha Teve que a semana sensacional, passada, né? Foi, né? exato. Aconteceu exatamente uma Então, coisa isso é o assim que nunca- histórica, né? histórica, Nunca nunca houve aconteceu antes, né? e jamais poderia de repente ser imaginado, né? Pensando assim há uns anos atrás, né? Décadas Aham. atrás, eu acho que Sim, justamente por isso, porque hoje a gente vê atletas chegando nessa faixa aí perto dos 40, 45, então os caras estão na ativa e estão em alto nível ainda, né? E o mais bacana é porque tudo isso são coisas que se faziam lá atrás, É. sem ter o conhecimento era empírico, não tinha Isso, esse respaldo científico que nós temos hoje, comprovando, agora a gente tem tempo, tem gap de tempo, comprovando que aquilo que se fazia anteriormente, de dieta mais proteica, Isso. uso das suplementações, creatina era proibido, consumir proteína em excesso ia dar problema, que o esporte em intensidades maiores, claro que uma coisa é comparar um atleta profissional, mas trazer o esporte mais intensivo para as pessoas que não têm pretensão, digamos, à competição, que isso vem trazendo todo esse processo de longevidade exatamente. e exatamente esse contexto do médico aí, da tua avó, que, pô, cara, né? Então ainda, mas as coisas já vêm se comprovando e é muito bacana, porque a gente vê desde a parte do treinamento, da nutrição esportiva, usando como as recomendações para o que se traz hoje a medicina do estilo de vida, que é realmente esse processo da longevidade. Isso é fantástico, cara, isso é Fantástico, eu acho que é o fantástico. mais fantástico hoje, né?
gente tem essa É oportunidade isso. e, ao mesmo tempo, vários estudos e várias comprovações científicas vindo em cima disso, né? Perfeito. Mônaco, quais são os projetos ativos que você tem hoje, né? Você como treinador, empresário, mas o que ativamente hoje são as suas prioridades Hoje eu tenho um profissionais? atleta no UFC, né, que eu tenho uma participação dele lá, que é o Myron Santos, que ganhou o TUF e agora entrou pro UFC, eu falo que ali é talento nato, ali vai ser tipo Anderson Silva, John Jones, o moleque Fantástico. é diferenciado, né? É diferenciado. Então, de atletas que já estão lá é ele. E eu sou personal trainer aqui também, trabalho com bastante atleta e não atleta também, tenho criança, dou parte de musculação para criança, para Fantástico. adaptação, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, não só atleta, mas pessoa, terceira idade, tudo. Então, estou mais indo para essa área de treinamento personalizado na musculação. Fantástico. E entrei, né, tô também nas academias aí, deram oportunidade para mim aí, a gente conseguiu fazer um negócio legal. Então, tô Fantástico. tocando aí. Sensacional. E você, Pato, o que nós vemos mais ativamente nos seus projetos hoje? Então, eu tenho o trabalho do jiu-jitsu, que eu falo que é a minha vida, né? Uhum. Mas mais focado mesmo hoje, na verdade, é trazer o pessoal pro lifestyle do jiu-jitsu, é gostar de estar ali, interagir, fazer amizade. Aí, de repente, porque não dá para você forçar a pessoa para ir para um campeonato, entendeu? Mas se destacando a pessoa, a gente faz o trabalho. Daí, na parte do personal também que eu sou, eu procuro voltar mais à parte da terceira idade, né? Tenho que eu falo assim, os destaques, são 4 veinhos que eu tenho, que é tudo cheio de problema de artrose, essas coisas, problema É de hérnia. tudo itiose, né? E eu gosto de trabalhar com eles, meu. Você vê quando ele fala, Legal. nossa, eu não sinto mais dor. Fantástico. Isso é legal. Nossa, isso é a Que melhor coisa bacana, que é a cara. melhor coisa Fantástico. que tem. E eu tenho também a parte junto da academia na V-Sport Gold Morumbi. Bacana. Eu também tenho a participação lá com eles. E é mais, cara, voltado para isso. Minha visão hoje é conseguir mudar as pessoas pensando na longevidade mesmo, sabe? Você ter o esporte, a musculação, mais como uma qualidade de vida. Uhum. E é muito bacana, né, esse relato dos dois na questão do treinamento, ó, que cai por terra também muitos mitos aí. Musculação infantil, que é uma coisa Sim. que o pessoal tinha muito preconceito, né? Valdemar Verdade, já muito, falava, Entendeu? E lembra? lá atrás, eu Valdemar já lembro quando a falava. gente falava, isso há 20, 30 anos atrás, a gente Não, falava, fala. nossa, era, Não, né? não Vai crescer. Não vai crescer, não sei o que e tal. Meu Hoje a Deus. gente tem acompanhamento de profissionais, livros, vários estudos também, assim, de... O pessoal tem relatado muito, né, esse trabalho, esse processo, claro que é muito individualizado e tal. E terceira idade, né? A importância do treinamento de força para terceira idade, para várias e várias vertentes problema no caso tanto de doenças aí crônico, né? Ao mesmo tempo da preservação da manutenção da massa magra, né? Porque Fantástico. para você envelhecer com saúde não tem segredo, você tem que ter Tem que músculo. ter músculo. Exatamente, é Cara, sobre você isso vê a aí, maioria dos idosos que morreu, o cara caiu, quebrou o fêmur, não sei o que, morreu. É, Cara, se você tiver músculo, é o que vai te dar longevidade para você viver bem. exatamente. Cara. Uma Isso das, é coisas, fato. uma das coisas que eu Você não fa- vai cair, né? É, uma das coisas que eu falo é as pessoas têm que deixar de se preocupar apenas em poupar dinheiro e poupar músculo. É. Que é para aproveitar o dinheiro que foi aproveitar o poupado. dinheiro. É Exatamente, exatamente isso aí. nesse contexto. É isso aí. Gui, a gente está se migrando já para o final nesse nosso podcast. E tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, que é a relação deles com a VS Gold. Então eu queria que vocês compartilhassem um pouco do relato de vocês, do que é a VS Gold na vida de vocês como atletas, professores, profissionais, empresários e realmente com pessoas que praticam, né, atividade física, né? O que a VS Gold trouxe para vocês e faz parte da vida de vocês? Cara, é difícil eu falar da VS Gold, porque, pô, eu conheço o Sérgio desde quando ele montou a primeira lá, e também, né? E então, pô, desde a primeira eu tava com ele, né? Então, conheço todo o processo, de onde chegou, então, tipo, eu vi todo o processo para estar onde tá. Não é à toa também que, pô, eu entrei, chamei eles, pô, quero entrar com vocês, quero fazer parceria com vocês, porque são pessoas honestas, são pessoas, pô, que sem palavras falar deles e tudo que eles fizeram. Então, eu falei, pô, eu gosto de me juntar com pessoas assim, né? Bom, eu falo, na vida você tem que se juntar com pessoas que compatibilizam com você e do seu modo de pensar, né? Então, pô, deu muito certo, sentei com eles, falei, pô, vamos fazer essa parceria junto que tem tudo a ver. E, pô,
Todo dia eu vivo o dia inteiro na VS Gold, então é difícil falar, né? Bacana. E você, Legal, Pato? legal. Eu tô em Londrina por causa da VS Code. Que bacana. Olha que legal. Porque eu fui convidado pelo Thiago Sketch Thiago Sete. para vir dar aula de jiu-jitsu aqui lá na Visport da Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso, né? Porque tinha lá. Então eu vim para cá, para Londrina, por causa da Visport. E daí, quando tive a oportunidade, o Thiago veio conversar comigo para poder entrar junto lá na Morumbi. E meus alunos de personal são todos na Visport. Tenho aqui no Lago, na Pará, e lá na Xangri-Lá, onde inclusive a minha esposa é a líder lá Que bacana. que da bacana. unidade. Que Que fantástico. bacana, que Que legal. bacana. Muito bacana. Bom, e onde a gente encontra ativamente vocês nas redes sociais? Quais são as redes sociais de vocês? O Léo vai colocar aqui embaixo, né, Léo? Mas seria bom vocês estarem divulgando realmente onde as pessoas possam encontrar o trabalho de vocês como profissionais, contratar como professores e tudo mais. Ah, legal. Galera, aí Thiago Mônaco, adiciona lá no Instagram lá, você que procura uma qualidade de vida, um treinamento personalizado, tanto idoso, criança, não só atleta, mas que procura uma qualidade de vida, só chamar lá que a gente conversa. Isso meu é Pato Jiu-Jitsu, no Instagram também. Trabalho nessa parte de personal, tanto da parte de luta, né? Jiu-jitsu, defesa pessoal, essas coisas. Para de profissional ou também qualidade de vida, né? Personal voltado para terceira idade. Principalmente, eu gosto dos veinhos, o pessoal da terceira idade tá com dor. Só falar comigo que eu tiro a dor de vocês. Fantástico. Legal. Pessoal, primeiramente agradeço o tempo de vocês, a experiência. É muito gratificante pra gente. Eu, como guia, realmente temos bacana. focos em outras áreas, então a gente aprende muito essa integração muito positiva. E realmente o intuito desse podcast é enaltecer as pessoas que fazem parte aqui da nossa academia, dessa família VS Gold. E realmente agradecemos vocês. Realmente o podcast foi fantástico. E é exatamente isso, né, Gui? Eu acho que Essa é é a o que a gente proposta. tinha para entregar, né? Pessoal, não se esqueçam, tá, de ativar as notificações, se inscrever no canal do YouTube, acompanhar também no nosso Instagram da VS Gold Oficial. E esse papo foi muito bacana. Esse papo foi Gold. Espero vocês no próximo episódio. Valeu. Um abraço. Show.